campanha de Ciro Gomes promove 3 horas de debate sobre corrupção. Pesquisadores independentes participaram aí da programação e nem sempre pegaram leve com o candidato. Não adianta. Quem quer que queira um espaço na tal da terceira via vai precisar da visibilidade para o tema corrupção, o que pode até ser uma pena, já que vigora no Brasil a ideia de que todos os problemas do país se resolveriam no exato momento em que nossas casas legislativas se transformassem em conventos de irmãs carmelitas, com gente muito honesta lá dentro. Acontece que a corrupção não é o único problema do Brasil, não é o problema mais grave do Brasil e muito menos é o problema mais caro do Brasil. E isso, olha, é só olhar para os dados para concluir. Até o Estadão, que em dado momento do campeonato ficou aí loucão de lava-jatismo, consegue perceber isso olhando para os dados. Olha lá, você tá vendo aí, né? Mas assim, de novo, não tem jeito. Na terceira via tem que ter prioridade pro tema do combate à corrupção, porque essa é uma oportunidade de ouro para fazer aquela falsa simetria entre bolsonarismo e o que quer que tenha vindo antes, né? Não por acaso, a campanha do Sérgio Moro é quase monotemática. O cara só fala de corrupção. Veja aí o caso dos meus amigos do Galãs Feios, tentando contar quantas vezes o Sérgio Moro falou corrupção na entrevista ao Flow. Enfraquecer o combate à corrupção, sistema da corrupção, desmantelamento da corrupção corrupto. Por corrupção, de corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção, combater a corrupção, a corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção, combater a corrupção, combate à corrupção, contra a corrupção, dos escândalos de corrupção por corrupto, corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção, corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção, dos escândalos de corrupção, o combate à corrupção, por crime de corrupção, esqueça a corrupção. Cara, por que você fez isso, cara? Sérgio Moro falando corrupção mais ou menos umas 50 vezes e em nenhuma ele acertou a palavra. Ele não conseguiu pronunciar da maneira correta a palavra corrupção. Ele falou corrupção e corrupção em várias ocasiões. Essa necessidade de falar sobre corrupção ou o que quer que seja, ela vigora em toda a terceira via, viu? O Ciro Gomes acaba de promover um seminário para falar sobre o assunto. É claro que é muito diferente do Sérgio Moro, mais complexo, mais profundo, mais legítimo também, vai. Nesse evento aí do Ciro Gomes, tem intelectuais de verdade, gente independente e um monte mesmo de crítica à Lava Jato. Tem muita coisa, só que o destaque vai mesmo é para isso aqui, ó. Em evento de combate à corrupção, Ciro é questionado sobre João Santana na Lava Jato e rebate. Condenação eterna é nazismo. Isso é no O Globo, mas poderia ser em qualquer outro jornal, porque procurando por aí você vai ver que o destaque foi mesmo para isso, muito embora muita coisa muito diversa tenha sido dita nesse evento aí, né? O questionamento em questão aí sobre o João Santana vem do Bruno Carrasa, professor de Direito. Só para você saber, o João Santana é um marqueteiro que trabalhou pro PT, aí foi condenado por lavagem de dinheiro. Hoje, esse mesmo marqueteiro tá com Ciro Gomes. Termino aqui tocando aí numa ferida, que eu acho que é uma questão que vai ser colocada pro candidato aí ao longo dos debates a partir de agora, né? Como discutir uma estratégia de combate à corrupção para além dos seus apoiadores mais fiéis, né, buscando aí uma perspectiva de ser eleito, né, de chegar ao grande público, né, tendo contratado um marqueteiro que foi justamente o símbolo dessa aliança entre um sistema político e um sistema de elite econômica que acabou degenerando numa corrupção que atingiu aí o sistema político, não só brasileiro, mas de outros países da América Latina e da África também. Como a campanha lida com essa questão e quais as medidas saneadoras de contenção de riscos estão sendo tomadas frente a esse passado recente na política brasileira. Tá aí a pergunta, vamos para a resposta. O senhor é professor de Direito, não é? Então o João Santana, que o meu partido contratou para me assessorar, nunca foi condenado por corrupção. Ele sofreu uma condena, ainda que tenha sido o Sérgio Moro aquele que o julgou, né, que não é propriamente uma pessoa de quem se examine ou de quem se admira a isenção ou o apego ao direito. Pois bem, ele foi absolvido na acusação de corrupção e foi condenado por esses vícios de Caixa 2, em que prestou o serviço, é notório e público que ele prestou de fato o serviço, e foi remunerado com Caixa 2. E nisto cometeu um erro indesculpável, foi por isso condenado, pagou todas as penas e está de volta à sociedade. Eu creio que o estimado companheiro, eu sou a AB Ceará 3339, não deve defender a punição eterna, né, na medida em que ele, já tendo pago todas as suas indesculpáveis falhas, está de volta à vida civil e não há nenhuma contradição em eu procurar recrutar o melhor quadro
de comunicação e de publicidade para me ajudar aquilo que eu quero fazer, recrutar os melhores quadros para mudar o Brasil. Foram 3 horas de debate e não adianta, o destaque foi mesmo para esse momento aí, né? O que significa que muita coisa passou batida, inclusive as discussões sobre o uso da luta contra a corrupção para propósitos muito menos nobres. E acredite, né? Muita gente muito podre usa a luta contra a corrupção, usa a sua indignação contra os seus próprios interesses. Por exemplo, né? Você já deve ter ouvido por aí a tese de que as empresas públicas só existem para serem roubadas. Tipo, Petrobras pra quê? Lá só tem corrupto. Correios, vamos vender logo para não dar prejuízo pra gente. A nós nos parece que a corrupção independe do tamanho do Estado, como eu procurei dizer na introdução disso aqui. Independe, porque os Estados nórdicos, volto a dizer, não quero copiar nenhuma instituição de ninguém. Tem Estados que, se apurado pela carga tributária, vão a 54% do PIB e que tem uma presença de servidor público pelo décuplo da presença do Brasil, por exemplo. E não consta que senão o oposto, que são Estados com um nível de corrupção bastante reduzido, ao que me parece desviar para outro sistema de causação e não o modelo de economia política, a questão da corrupção. Aqui a gente diz e repete, corrupção é como louça suja. O melhor que se pode fazer é sujar o mínimo possível. E claro, ter o necessário para limpar, se for o caso. Na sua pia, o necessário é o detergente, é a esponja. No poder público, são as instituições, os mecanismos de controle. A louça suja nunca acaba. Mas dá para controlar a bagunça na pia. Para continuar fazendo... Não deixar acumular também a louça, né? Aqui em casa eu faço isso. O Moro foi o juiz do João Santana, foi. O Moro é aquele agora, outro candidato à presidência agora, que a gente tá vendo ali, tá ligado? Brasil não é pra amadores, Santos. Brasil não é pra amadores, tá ligado? Só que o mesmo Moro, que é esse juiz aí, que depois foi condenado parcial, que foi o que jogou o Lula, e depois condenaram ele como juiz parcial, e aí anulou todas as sentenças do Lula, por isso que o Lula pode ser candidato agora à presidência do Brasil de novo. Mesmo ele, quando foi julgar o João Santana, falou que corrupção inocentou ele do crime de corrupção. E sim, só colocou ele como crime fiscal, o crime de lavagem de dinheiro. O Brasil não é pra amadores, viu, Santos? O Brasil não é pra amadores. E é isso. Ó, isso aqui, ó, evasão de divisas. Isso aqui eu tava querendo saber, viu? Porque é o seguinte, Imagina... esse Arthur Duval que foi lá na Ucrânia, ele é um deputado estadual do estado de São Paulo aqui, tá ligado? E ele tava lá fazendo coquetel molotov lá na Ucrânia, tá ligado? Pra ucraniano jogar em russo. Mano, estranho isso aí, tá ligado? Aí, será que não tem nenhuma ação diplomática nisso, né? Algum problema diplomático? Aparentemente apuraram aqui, ó. Trechinho de uma das nossas lives. É um corte. Vamos começar por esse artigo de opinião aqui, publicado pelo UOL, né? Recomendando, claro, a leitura completa, mas tem uma informação aqui sobre essa história do MBL que me chama muito a atenção. Olha lá, né? Opinião. MBL é um dos resultados tóxicos do movimento antipolítica. Depois de cobrado pela deputada estadual Janaína Pascoal a prestar contas da viagem à Ucrânia, Renan Santos se referiu a ela como, aspas, porca invejosa, fecha aspas. As estrelas da antipolítica confirmam o que os mais atentos já sabiam. Os jovens reacionários são piores que os políticos que criticavam. Mas quem podia imaginar? Estou a ver que afinal vocês aprenderam bem conosco. Pois é, mano, os Tuga colonizaram direitinho o nosso Brasil aqui, velho. Aí em Portugal tem essas anomalias também da política? Logo eu vou querer ouvir o comentário da Ana sobre esse caráter antipolítica com o qual o MBL se estabeleceu e algumas denúncias hoje feitas aí que mostram um aspecto assim tradicional, sobretudo nas denúncias que estão direcionadas aí contra alguns membros do grupo. Por hora, Ana, vamos focar aqui nessa coisa da prestação de contas envolvendo a viagem deles lá para a Ucrânia, né? Uhum. A gente viu a Janaína Pascoal falar, pô, prestem contas. Aí o cara vai lá e fala, não, sua porca invejosa, né? Para onde caminha essa história? Vamos ver isso aí, olha lá, ó. Coluna da Mônica Bergamo. Arthur Duval e MBL doaram R$211 mil de vaquinha para a Ucrânia à representação brasileira. A arrecadação total chegou a R$275 mil, mas uma parte dos recursos foi gasta na compra de suprimentos na Eslováquia e outra está reservada ao pagamento de impostos, afirma o movimento. Muito bem, então as informações da Mônica Bergamo. Queria anotar o seguinte, Ana. Arrecadaram 275 mil, certo? Uhum. Durante a viagem, eles usaram lá uma parte desse dinheiro e, de novo, apenas uma parte desse dinheiro. Usaram 64 mil. E a prestação de contas referente a esses 64 mil está bem bonitinha. Nota por nota, sei lá, esparadrapo por esparadrapo, abastecimento por abastecimento de cada carro, tudo bem certinho.
Só que aí falta explicar os outros 211, né? Ou não falta explicar? Não falta explicar. Porque, de fato, eles doaram isso para uma entidade. Mas doaram isso para uma entidade depois que eles voltaram para o Brasil e depois que estourou toda a confusão com aqueles áudios lá do Arthur Duval. Tá entendendo? Então, estavam no leste europeu, arrecadaram 275 mil, gastaram 64, chegaram aqui e falaram, preste contas. Não, sua porca invejosa, não vou prestar contas. Passou o tempo, prestou contas e falou, tem uma parte aí, que aliás é a maior parte, que a gente doou só agora, depois da treta toda, tá bom? Tá bom. Estranho, ou não, hein? ou não tá bom, ou não tá bom, ou não tá bom. Não, eles foram daqui lá para fazer um depósito na caixa, basicamente. Pois é, não, tem pior do que isso, olha aí, ó, Fica pior. Vamos lá. Ministério Público Federal analisa pedido de investigação contra Arthur Duval e Renan dos Santos, do MBL, por suspeita de evasão de divisas. Uma parte do público do MBL, ao menos, pode encarar isso como mera tecnicalidade tributária. Afinal de contas, são liberais que acreditam que imposto é roubo, que quem sonega é herói e que, portanto, o Estado não tem nada que se meter lá no lance das doações do MBL, independentemente deles estarem recebendo isso na Eslováquia, na Eslovênia ou onde quer que seja. Dane-se, né? Só que daí tem outras questões envolvendo essa viagem e daí daqui para frente eu quero agradecer Jair Me Arrependi. Muito obrigado, Jair Me Arrependi, que listou os vídeos que a gente vai ver daqui para frente ali no Twitter e ajuda a gente a compor um pouco essa historinha que vai ser contada a partir daqui. Tudo começa com a entrevista mais recente do Mamãe Falei, essa para Record. E aí, Ana, o que interessa da entrevista toda é a parte que ele diz que o MBL ajudou jogadores de futebol brasileiros a fugir da Ucrânia. Ouve aí. Ajudamos a 5 brasileiros jogadores encontrarem um caminho para casa. Ouviu, né? Ajudamos 5 jogadores a encontrar um caminho para casa. Foi isso aí que ele disse textualmente. Só que aí, essa frase começa a desagradar pessoas que, de fato, se envolveram, né, na tentativa de trazer esses jogadores de volta para o Brasil. No O Globo, Ana. Casal brasileiro na Eslováquia ajuda jogadores de futebol a fugir da guerra na Ucrânia. João reconheceu o atleta que pedia refúgio ao ver vídeo em rede social e ofereceu sua casa no país vizinho. Pois é, então tá aí. O João, que apareceu inicialmente nessa manchete aí do O Globo, como alguém que estava ajudando a resgatar esses brasileiros, soube desse depoimento do Arthur Duval e, pelo jeito, Ana, ficou um pouco incomodado, porque ele gravou, e Jair me fez o grande trabalho aí de buscar esses stories que o João gravou, né, e colocou lá no Twitter. Vamos ver um deles aí, em que ele se refere ao Arthur Duval. Olha lá. Para dar um pouco de contexto, ontem ele esteve na Record, e ele, justificando um pouco de tudo que aconteceu, ele comentou que auxiliou 5 brasileiros a acharem o caminho de casa e tudo mais. E aí, a partir do momento que ele falou isso, toca a mim, tá? Não tem nenhuma relação com os garotos que estiveram aqui, toca diretamente a mim. Eu que, de certo modo, cuidei um pouco dessa volta deles para casa, conversei com algumas pessoas e tudo mais. E aí eu acho muito importante esclarecer, tá? O primeiro ponto muito importante é o seguinte: o auxílio do Arthur, do MBL, ou de qualquer pessoa ligada a eles, no retorno dos meninos, ou enquanto os meninos estiveram aqui, foi 0, tá? Nada, não teve mais. Rapaz do céu, tá igual merda, hein? Quanto mais mexe, mais fede, velho. Que isso. Foi 0. Teve um almoço, teve uma janta. Café, muito menos passagem, nada. Eles fizeram uma entrevista, pra aparecer com os caras lá. Logo de cara. Então aí o segundo ponto, e até pra deixar muito claro, o único contato que a gente teve com eles foi no momento que eles vieram aqui em casa fazer uma entrevista com os garotos. Os garotos autorizaram, a gente autorizou eles a entrarem aqui. Essa entrevista durou cerca de 20 minutos, mais ou menos. Acabou a entrevista, eles foram embora, e foi isso, tá? No outro dia, eu cheguei a entrar em contato com o interlocutor para ver se tinha a possibilidade deles auxiliarem na passagem dos garotos. Foi negada essa possibilidade. Eles deram sugestão de vaquinha. Eu neguei, tá? Decisão minha, deixar isso bem claro. Ainda bem que negou, né? Porque agora tem acusação de evasão de divisas. O cara ia estar no meio. Já saiu até em matérias. O dinheiro veio através de uma doação anônima. Foi um eslovaco que entrou em contato comigo. Ele ficou sabendo da história aqui por notícias da Eslováquia, não por notícias deles. Que BO, hein? Que BO, e toma Ed na cara aí, mano. Quanto mais mexe, mais fede, hein? Puta merda. Então, nem nisso aí eles ajudaram, é o que o João ia dizer ali. Quer dizer, a grana para retirar os jogadores brasileiros veio diretamente da Eslováquia antes do MBL se organizar para fazer a visita lá à Ucrânia. Então, o MBL não ajudou nem a causa dos jogadores a ganhar publicidade suficiente para que essa doação da Eslováquia chegasse a eles, né? Então tá aí a versão do João, Ana, e tá aí mais um constrangimento para o MBL relacionado a essa viagem. E aí eu quero voltar ao nosso ponto inicial, quero voltar para aquele artigo de... O que é MBL? Partido? Não, Movimento Brasil Livre. É um grupo de jovens que se reuniram e fizeram movimento, só que eles não têm força suficiente para criar um partido, porque precisa de muitas assinaturas. Nem o presidente do Brasil tem, já tentou criar também, não tem.
E aí eles ficam se infiltrando nos partidos assim, como um deputado, alguma coisa do tipo. Só que na verdade eles não respondem ao partido, respondem a esse movimento deles lá, tá ligado? De opinião lá do UOL, em que a gente tem a seguinte frase lá no... Olha, e o Lula, como está nas previsões? Ainda brasileiro que vota no Lula? Sim, ainda tem. O Lula está liderando as pesquisas, tudo indica que ele vai pro segundo turno. E aí o Ciro Gomes é um dos poucos que tem condições de vencer o Lula no segundo turno. Final, as estrelas da antipolítica confirmam o que os mais atentos já sabiam. Os jovens reacionários são piores que os políticos que criticavam. Tá aí, Ana, no UOL. Tá de acordo ou não? Algumas coisas nessa história me parecem muito tradicionais, Ana, da política. Tipo o oportunismo, fazer entrevista e não ajudar ninguém. Parece muito... Me lembra uma coisa tão tradicional, mas tão tradicional, que é o cara que tem o programa na rádio, conhece essa figura? Aí dá a cadeira de roda no programa, não sei o que, daqui a pouco ele se elege lá, vereador e tal. É tudo muito parecido, só que com internet, né? Com internet e viagens internacionais, né? Essa é a diferença. Mas faz sentido mesmo, né? Acho que a chave está aí no termo antipolítica, né? A gente já vem tratando desse tipo de definição há algum tempo, né? Em geral, quando a gente falava do antipetismo, né? Mas acho que dá para estender essa questão para antipolítica também. Se você faz política se dizendo antipolítica, você já é uma contradição em si mesmo. Assim, não tem como existir, é um oxímoro, né? É uma ideia contraditória em si mesmo. Mas mais além disso, né, se você se define como antipolítica, ou como anti qualquer coisa, ou como contrário de qualquer coisa, você pode ser qualquer outra coisa. Né? Pode ser uma tampa de bueiro, pode ser um hipopótamo. Você abre a possibilidade, né, para que qualquer coisa se manifeste ali. Basta que ela se posicione contrariamente a alguma coisa que as pessoas enxergam como negativo. E esse é um vácuo perigosíssimo, né? E o MBL me parece que surfou nesse vácuo, cria um movimento antipolítica, se posiciona daí como resposta a esse movimento, fazendo exatamente o que? Política. Não apenas elegendo candidatos, que é o que a gente tradicionalmente identifica como política, mas influenciando nas políticas públicas, influenciando em decisões, mobilizando forças e negociações, né, de poderes simbólicas. Isso é política. Né? Desde o seu sentido mais abrangente até o seu sentido mais cotidiano e tradicional, que é a eleição de políticos, o que o MBL faz é política. Eles nunca foram antipolítica. Acho que eu entendi. E nesse ponto, então, ninguém pode acusar os caras de incoerência. Eles só disseram o que eles não queriam, que era a política tradicional. Nunca nos avisaram sobre o que colocariam no lugar. Tá aí, era pior. Mas também, ninguém prometeu nada. Quem criou as expectativas foi você. Agora, eu tenho uma pergunta. Se eles não foram lá, assim, para fazer uma doação, pois a doação foi feita quando eles voltaram, né? Se eles não foram lá para ajudar as pessoas a encontrar o caminho de casa, como, né, o cara saiu dizendo, o que é que eles foram fazer lá mesmo? Dá um hut, entregar tá pizza aí a 12 pergunta, né? Tá aí a pergunta. Não preciso ouvir política em Portugal, pois ao ouvir isso, a pia é a mesma, os porcos é